Muito bom dia de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Ai, que alegria que eu tô de poder levar a palavra de Deus aqui. Puxa, eu realmente estou me sentindo muito, muito bem, né? Quem aí assistiu os vídeos, o início das aulas, gravação dos vídeos, são muito engraçados, né? Meu pescoço para cima, não tinha nenhuma noção. E as aulas, né, como eu dou aula de filosofia e de sociologia, são muito teóricas, dá para a gente falar, pelo menos resumidamente, das aulas. Mas falar da palavra de Deus é a maior aula que a gente pode ter. Jesus foi o maior professor que essa terra já teve. E ele é a maior alegria que o ser humano pode ter. Tudo que o amor é, tudo que a alegria, que a segurança, a paz está em Cristo. Poxa, isso é maravilhoso. Vamos deixar ele nos levar aí. E vou pedir de novo, ajudem aí, galera, a levar essa palavra para mais pessoas. Vamos levar. Eu vou deixar aí sempre na descrição o endereço da editora, do ministério que eu congrego. O nosso interesse é que as pessoas se encham da palavra de Deus, da vida de Deus. A gente não tem interesse nenhum em encher vocês de religião, de nada disso. A gente quer encher vocês de Deus. Sério mesmo, do amor de Deus. Vocês vão ver, aí tudo muda. Tudo muda. De verdade. Tudo muda. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aí para a nossa lição 38 do nosso 40 lições essenciais para a vida cristã. A lição 37 foi bem extensa, né? Porque é um assunto complicadinho, mas tudo bem. Lição 38. O cuidado inicial e o apacentar dos recém-salvos. Em um dos últimos momentos com os discípulos, antes de ascender ao céu, o Senhor estabeleceu um princípio muito importante, tanto para o indivíduo como para o todo. Apacentar e pastorear o seu rebanho. Em João 21, de 15 a 17, ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E nas 3 vezes, Pedro respondeu que sim. Então, após cada resposta, o Senhor lhe disse: apacenta os meus cordeiros, no versículo 15. Pastoreia as minhas ovelhas, no versículo 16. Apacenta as minhas ovelhas, no versículo 17. Pastorear é cuidar, guiando, ensinando, exortando e corrigindo. Apacentar é alimentar. Os pastores cuidam das ovelhas, protegendo-as dos perigos, evitando que se percam ou se desviem, cuidando de ferimentos, conduzindo-as a boas pastagens e águas e tosqueando-as. O Senhor é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. João 10, 11. E o supremo pastor, que orienta os demais pastores. 1 Pedro 5, 4. Então, o bom pastor é Jesus, e o supremo pastor também é Jesus. Então, qualquer pessoa que pastoreia alguém sem Jesus, não é pastor, tá certo? E nós somos o rebanho do qual ele cuida pessoal e amorosamente. Para isso, além dele mesmo, ele estabeleceu na igreja pastores para cuidar dos filhos de Deus. Ele mesmo concedeu pastores e mestres. Efésios 4, 11. Essa função cabe especialmente aos presbíteros e diáconos, mas também a todos os irmãos de modo geral. Sempre há alguém de quem podemos cuidar e a quem podemos apacentar e pastorear. Isso resulta sempre em salvação para eles e para nós. A vida da igreja é um viver de rebanho. Reunimos-nos regularmente, temos comunhão uns com os outros, preocupamos-nos e oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros. Esse sentimento é espontâneo em alguém que recebeu a vida divina. Amar uns aos outros é prova da nossa salvação. 1 João 4, 7. Ninguém avança na vida cristã sem receber cuidado dos demais. Por isso é natural que quem avança queira também ajudar outros a avançar. Talvez alguns se sintam desqualificados para ser pastores e apacentadores, mas todos têm algo a dar. O que receberam, e disso que receberam, sempre há alguém que precisa. Assim como na família sempre há novos membros, na igreja sempre há novos irmãos, recém-nascidos na vida divina, que precisam de cuidado dos mais velhos. Um viver adequado da igreja
inclui cuidado mútuo, pastoreando e apacentando em amor. Que belo cenário! A comissão e o desejo do Senhor para os discípulos. Apacentar os cordeiros, né? João 21, 15. Ensinar a guardar o que o Senhor ordenou. Mateus 28, 20. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo 2, 4. O significado de apacentar. A palavra apacentar significa levar ao pasto ou pastagem, nutrir, alimentar. João 21, 15 de novo. João 21 vai ajudar bastante a gente. O apacentamento dos crentes faz parte da obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, precisamos ser aperfeiçoados no dom de pastor e mestre. Efésios 4, né? Versículos 11 até o 12 aqui. Quando apacentamos os santos, somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 8 e 9. Apacentar os santos expressa o nosso amor pelo Senhor e a confirmação da gente como filho de Deus. João 21 de novo, 1 João. Então a gente pode ler João 21, 1 João 4, Efésios 4. Acho que aí já vai abrir um leque grande para nós, certo? Os objetivos do cuidado inicial do apacentar dos crentes recém-salvos ou imaturos. Apresentar todo homem perfeito e maduro em Cristo. Colossenses 1, 28. Chegar à unidade da fé, que está lá em Efésios 4. Crescer na vida divina. 1 Pedro 2, 2, né? Ok? Princípios espirituais a serem observados no apacentar. Ser humilde, manso, longânimo e tolerante em amor. Efésios 4. Ser dócil, qual ama que acaricia os próprios filhos. 1 Tessalonicenses 2, 7. Dar a vida pelos irmãos, isso aqui é importantíssimo, né? 1 João 3, 16. Amá-los, alimentá-los com leite, dar-lhes o sustento no devido tempo. Exortar, consolar, admoestar, ensinar, confirmar, servir-lhes de exemplo. 1 Tessalonicenses 2,10, acho importante ler isso aqui. Orar por eles, Romanos 1,9. Interessar-se por eles, cuidar deles e preocupar-se com eles. Filipenses 2:19 a 20. Afadigar-se por eles. Visitá-los em suas casas, sofrer por eles a dores de partos. Certo? E os aspectos práticos. Sair para visitar os irmãos, fazer visitas em equipe, levar a Bíblia, o inário para a gente ler junto. Né? Atentar para ter uma comunhão cada vez mais próxima com os irmãos. Levar Deus de maneira amorosa a eles. Tá certo? Então a gente pode ler aqui alguns versículos bem práticos aí, né? Começar lendo João 21, Efésios 4 e depois a gente navega por alguns versículos que a gente falou aqui, tá bom? Começar lendo João 21, que aí aqui tem uma base muito boa, né? João 21. A partir do versículo 15, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E eu vou ler o 18, que é rico também para essa questão. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse outro é o verdadeiro pastor, tá certo? O supremo pastor, que é Cristo. Vamos ler agora Efésios 4, que aí a gente tem uma base boa, aí a gente lê 1 João, né, 4, 1 João 3. Eu acho legal ler 1 Tessalonicenses também, né, 2, certo? Vamos lá ler Efésios 4, porque aqui tem uma base riquíssima para a igreja. A partir do 7 até o 16 eu vou ler, tá bom? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo,
Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o versículo 16 fala claro, de quem todo o corpo, porque o corpo é de Cristo, os membros são de Cristo, os homens dons são de Cristo, apóstolo, pastor, evangelista, mestre, tudo é de Cristo. Ele é o supremo pastor. E ele fala segundo a justa cooperação de cada parte, porque todos os irmãos são importantes. Aqui está falando de junta, né? Tem uma parte que fala até de medula. Irmão, todos são importantes. E quando Lutero, soberanamente, Deus usou ele para abrir a Bíblia, para toda pessoa poder ler, o sacerdócio se tornou universal. Todos nós temos a função de cuidar dos outros, das pessoas, pastorear, né? Claro, esse é o papel de todos nós. Ok? Vamos ler agora alguns versículos, alguns capítulos e versículos aí, né? 1 Tessalonicenses 2, o 10 e o 11. 1 Tessalonicenses 2, de 10 a 11. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Isso aqui é Paulo falando para a igreja em Tessalônica. Rico, né? Olha só, vou ler de novo, tá? Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Rico, né? E aí vamos ler agora 1 João 3,16. Deixa eu ver, tem uma passagem de 1 Timóteo também importante para a gente ler. 2 Timóteo 2, 1 e 2. A gente vai ler também. Eu já estou em 2 Timóteo, então eu vou ler aqui 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso é Paulo falando para Timóteo sobre essa continuidade do pastorear na igreja. Certo? Isso é maravilhoso. Eu vou ler ainda o 3 para vocês verem, e o 4 é rico. Hein? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eita! Exército de Deus tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia, né? 1 Pedro 2,2, porque eu quero fechar com João. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele
vos seja dado crescimento para salvação. Muito rico, né? Maravilhoso. Aleluia. Agora vamos ler 1 João. Eu vou ler 1 João 4 primeiro, depois o 3. A gente termina com 1 João 3,16. Vamos ler 1 João 4. Deixa eu ver o versículo. Do 4 até o 7. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E vamos fechar lendo 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí eu vou acrescentar um versículo que eu sei que Deus não vai achar ruim, e pelas pessoas. Né? Aqui está escrito para a gente dar a vida pelos irmãos e por todas as pessoas. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.